Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e hoje finalmente a gente vai começar aqui a nossa série sobre Hyperland. Já faz um tempo que eu venho prometendo essa série para vocês, muita gente vem me cobrando também nos comentários, para falar sobre ele, então a gente vai começar essa série de vídeos a partir de agora. Mas afinal de contas, o que é o Hyperland? O Hyperland é o que a gente chama de Tiling Window Manager, ou então de gerenciador de janelas, ou gerenciador de janelas em ladrilhos, gerenciador de janelas em mosaico, como você quiser chamar. Esse é um tipo de interface que funciona diferente de um desktop environment, que são aquelas interfaces mais tradicionais, mais completas, essas que você escuta falar com mais frequência. Por exemplo, o GNOME, o KDE, o XFCE, o Deepin, o Cinnamon, o Bud. Todas essas interfaces são chamadas de desktop environments, que em português também chamamos de ambientes gráficos. E da mesma forma que existem diversos desktop environments, existem também diversos Tiling Window Managers. Tem o Hyperland, o i3WM, o Awesome, o Qtile, Sway, Xmonad, entre outros, Existem diversos. Mas qual a diferença entre um desktop environment e um Tiling Window Manager? Para você entender essa diferença, primeiro você precisa entender que um desktop environment é um tipo de interface que é composta por vários componentes. Um desses componentes é chamado de Window Manager, gerenciador de janelas, que é justamente o componente responsável por exibir, posicionar e organizar as janelas do sistema. Esse é um dos componentes principais, mas além dele, um desktop environment possui diversos outros. Por exemplo, uma barra de tarefas, um menu de aplicativos, um gerenciador de arquivos, um painel de controle, entre outros, São necessários vários componentes para se formar um desktop environment. Agora, um Tiling Window Manager é diferente, porque enquanto no desktop environment o Window Manager é apenas um dos componentes, o Tiling Window Manager ele é o componente do Window Manager. Porém, ele é um Window Manager que foi projetado para ser utilizado sozinho, ou quase sozinho, mas sem que você tenha necessidade de instalar todos aqueles componentes que vêm em um desktop environment. Você consegue utilizar o seu computador apenas com um componente do Window Manager. Mas é claro que se você quiser, você pode instalar alguns componentes adicionais. Por exemplo, essa barra que você está vendo aqui no topo da tela, que é a Waybar, ela é um componente que eu instalei à parte. O menu de aplicativos também é um componente instalado à parte. Da mesma forma que o gerenciador de arquivos, que no caso, eu estou usando o Dolphin. Ele também é um componente que eu instalei à parte. Nenhum deles faz parte do Hyperland. A única função do Hyperland ou de qualquer outro Tiling Window Manager é apenas de gerenciar as janelas do sistema e organizar essas janelas no que a gente chama de tiling. Mas o que é o tiling, afinal de contas? Por que eles recebem esse nome de Tiling Window Managers? O tiling é basicamente isso. Eu vou abrir aqui algumas janelas. Então, vou abrir o Dolphin, vou abrir o terminal e vou abrir também o Audacity. E olha só o que aconteceu. Só de eu abrir esses três programas, ele automaticamente organizou a janela dos três aqui para mim. E ele encaixou essas janelas de uma forma em que nenhuma delas se sobreponham umas às outras. E olha o que acontece quando eu tento redimensionar alguma dessas janelas. Ele automaticamente redimensiona as outras ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto ele está nesse modo, no modo do tiling, ele não permite que uma janela se sobreponha às outras. A não ser, claro, que eu quiser fazer isso intencionalmente. Eu posso facilmente destacar uma janela aqui do tiling e tornar ela uma janela flutuante. Desse modo, eu consigo posicionar, redimensionar essa janela de uma forma independente. Mas a partir do momento que eu encaixo ela no tiling novamente, ela já volta a respeitar o espaço das outras. Então, isso daqui é o tiling, é essa organização automática que ele faz aqui das janelas para mim. E eu posso ir abrindo quantas janelas eu quiser. E as janelas sempre vão sendo abertas onde está o cursor do mouse. Então, por exemplo, se eu quiser abrir uma outra janela agora aqui embaixo do Dolphin, eu deixo o cursor do mouse aqui embaixo, abro o menu de aplicativos e vou selecionar aqui, por exemplo, o LibreOffice. E olha lá, ele abriu exatamente onde estava o cursor do mouse. Mas lógico, nada impede de eu pegar essa janela e arrastar ela para onde eu bem entender. Eu posso fazer isso com qualquer uma delas. Posso mover, posso redimensionar, fazer o que eu quiser. Eu posso também maximizar alguma janela, pressionando uma tecla de atalho. Posso ativar o modo tela cheia. Posso também enviar alguma dessas janelas para uma outra área de trabalho. Então, por exemplo, minha segunda área de trabalho está vazia. Se eu quiser, eu posso enviar a janela do LibreOffice para lá e desse modo eu deixo ela sozinha aqui na minha segunda área de trabalho.
Na terceira, por exemplo, eu posso enviar para lá o Audacity. E desse modo, eu deixo os meus programas distribuídos entre as áreas de trabalho. E aí a ideia de um Tiny DOM Manager é justamente essa, você trabalhar com diversas áreas de trabalho e você ir alternando entre elas, pressionando tecla de atalho, ou então você pode rolar o scroll do mouse, ou então você pode clicar diretamente na área de trabalho que você quer visualizar. Então, a ideia de um Tiny DOM Manager é justamente essa, você deixar os seus programas abertos aí, cada um em uma área de trabalho, e você alternando entre eles utilizando essas teclas de atalho. Mas você pode configurar também para que um determinado programa abra sempre naquela mesma área de trabalho que você quer. No meu caso, eu não gosto de ativar essa opção, mas se você quiser, você pode, por exemplo, definir que toda vez que você abrisse aqui o Audacity, ele abrisse diretamente na segunda área de trabalho, ou na terceira, ou na quarta. Você consegue configurar esse tipo de coisa. E você consegue definir regras específicas para cada um dos programas, para cada uma das janelas. Então, isso daqui a gente vai ver mais para frente, mais detalhes, tá? Inicialmente, eu só queria mostrar para vocês mais ou menos como que funciona aqui o workflow do Hyperland. Para fechar uma janela também é a tecla de atalho, que você vai utilizar. E pode até perceber que nenhuma dessas janelas possui, aquelas molduras em volta, aquele botão de você minimizar, maximizar e fechar a janela. Então, tudo isso daí você vai ter que utilizar a tecla de atalho, tanto para maximizar, quanto para ativar o modo de tela cheia, quanto para você fechar uma janela, tá bom? Então, a gente vai fazer a instalação do Hyperland agora. Porém, antes eu quero avisar aqui uma coisa. Eu vou focar essa série de vídeos exclusivamente no Arch Linux, tá bom? Então, se você quer utilizar o Hyperland em alguma outra distribuição, pode ser que essa série de vídeos não seja para você. Pelo menos na parte da instalação, na parte da configuração, da customização, isso daí vai ser igual independente da distro que você utilize, então você pode sim tirar proveito de alguma coisa. Mas na parte da instalação, especificamente, eu vou focar exclusivamente no Arch Linux, tá bom? Então, tendo entendido tudo isso, agora a gente vai fazer a instalação do Hyperland. Bom, pessoal, eu estou aqui com uma instalação totalmente limpa do Arch Linux. Eu não tenho mais nada instalado no C base do sistema, Então, também espero que você já tenha o Arch Linux instalado no seu computador. Caso você não tiver ou não souber como fazer a instalação dele, eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links. Um para o meu guia de instalação manual e outro para o meu guia de instalação usando o script Arch Install. Você escolhe o método que você quiser para fazer a instalação do sistema, porém é importante que você não instale nenhum ambiente gráfico, tá bom? Você tem que instalar apenas a base do sistema, para que quando você terminar, o seu Arch Linux fique exatamente desse jeito que o meu está aqui, parado nessa tela preta pedindo o seu login e a sua senha. Então, vou começar aqui fazendo login com meu usuário e senha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é atualizar o sistema. E para isso, eu vou usar o comando sudo pacman -s maiúsculo YU minúsculo. Vou pressionar o Enter, confirmar minha senha mais uma vez. E no meu caso aqui, ele não encontrou nenhuma atualização. Mas se para você encontrar alguma aí, você vai instalar todas elas e você vai reiniciar o seu computador antes de prosseguir aqui com a instalação dos outros pacotes, tá bom? Então vamos supor que você já reiniciou o seu computador. Antes da gente fazer a instalação do Hyperland em si, a gente precisa instalar aqui um servidor de áudio, alguns codecs e também um AUR Helper. Isso porque mais para frente a gente vai instalar alguns pacotes que só estão disponíveis lá no AUR, tá? Então é importante que você tenha um AUR Helper instalado para facilitar a instalação desses pacotes aí. Então eu vou começar aqui instalando o servidor de áudio e os codecs. E para isso eu vou usar o comando sudo pacman -s maiúsculo e vou passar aqui para ele uma lista de pacotes. O primeiro deles é justamente o servidor de áudio, então o pacote Pipewire. Vou instalar também alguns complementos para ele, como o Pipewire Alsa, Pipewire Jack, Pipewire Pulse e Wire Plumber. Esse Wire Plumber é um gerenciador de sessões para o Pipewire, tá? Então é importante você instalar ele também, porque ele complementa o conjunto todo. Vou instalar aqui agora os codecs, então o pacote GStreamer. Vou instalar também alguns plugins para o GStreamer, como o GST LibAV, o GST Plugins Base, o GST Plugins Good, o GST Plugins Bad e o GST Plugins Ugly. Tá? Tem que instalar todos eles. E eu vou instalar também o FFmpeg. Esse FFmpeg é uma ferramenta para você trabalhar com áudio e vídeo via linha de comando. Com ele, você consegue fazer alguns recortes em arquivos de áudio e vídeo, consegue converter diversos arquivos, diversos formatos de arquivos de áudio e vídeo, e consegue fazer diversas edições interessantes aí. Eu tenho um vídeo só sobre ele aqui no canal, tá?
Então, se você tiver interesse em entender melhor como ele funciona, eu vou deixar o link na descrição, depois você vai lá e assiste. Mas mesmo que você não tiver interesse em utilizar ele via linha de comando, é recomendável que você instale ele porque ele é um requisito para diversos aplicativos que usam interface gráfica, tá? Então você instala ele também. Então confere se você digitou tudo isso daí certinho e pressiona o Enter para confirmar a instalação. Vou pressionar o Enter mais uma vez e vou deixar ele instalar tudo. Agora, a gente vai fazer a instalação de um AUR Helper. E aqui você tem algumas opções, né? Você pode instalar o EA, você pode instalar o Paru, ou então qualquer outro que você goste aí. Eu, no meu caso, eu sempre gostei de utilizar o EA, tá? Então, eu vou fazer a instalação dele. Porém, para instalar o EA, eu preciso clonar o repositório dele que está lá no AUR. E para clonar esse repositório, eu preciso ter o Git instalado no meu computador. E o Git não vem instalado por padrão no Arch Linux. Então, vou ter que instalar o Git aqui antes, com o comando sudo pacman-s maiúsculo, git, confirmar a instalação. E agora que o Git já está instalado, eu posso clonar o repositório do EA com o comando git clone https://aur.archlinux.org/EA. Já clonou, se eu digitar um ls agora, pode ver que ele criou uma pasta aqui para mim chamada EA. E entrando nessa pasta, se eu digitar um ls novamente, eu tenho um arquivo chamado package.build. Com esse arquivo nessa pasta, eu posso rodar o comando make pkg-si para ele compilar e instalar esse pacote para mim. Ele vai pedir a minha senha novamente, vou informar ela e vou confirmar a instalação. Agora que o EA já está instalado, eu posso remover essa pasta que eu clonei, né? Porque afinal de contas eu não preciso mais dela. Então vou voltar aqui para minha pasta pessoal e eu vou remover essa pasta com o comando rm-rf EA e vou pressionar o Enter. Se eu digitar um ls agora, pode ver que minha pasta pessoal já está vazia novamente, né? Então vou limpar a tela aqui com o comando clear. E agora sim a gente vai fazer a instalação dos pacotes do Hyperland em si. Então para isso, mais uma vez, eu vou usar o comando sudo pacman-s maiúsculo e vou passar aqui para ele uma lista de pacotes. O primeiro deles é justamente o Hyperland, então pacote Hyperland. Vou instalar também alguns outros programas da família Hyper que complementam o Hyperland, por exemplo, o Hyperlock, que é um programa que serve para você bloquear a tela no Hyperland, o HyperIdle. Esse aqui é um serviço que roda em segundo plano e controla o estado ocioso do sistema, o Hypercursor, que, como o próprio nome sugere, é um programinha que serve para você trocar o cursor do seu mouse no Hyperland, o Hyperpaper, que é um programinha que serve para você trocar o papel de parede no Hyperland. Nesse caso aqui, existem algumas outras opções que são melhores e mais fáceis de usar, tá? Mas como ele faz parte da família Hyper, eu quero demonstrar como ele funciona aqui. Posteriormente, em outros vídeos, eu mostro para vocês outras opções que vocês podem escolher também, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu vou instalar inicialmente o Hyperpaper. Eu vou instalar aqui também o Hyperpicker. Esse Hyperpicker, ele é basicamente um conta-gotas. Com ele, você consegue pegar a cor de qualquer pedaço da sua tela que ele vai copiar essa cor para você em um código hexadecimal. Ele vai ser muito útil lá na frente, quando a gente estiver customizando a Waybar. Tá? Então você instala ele, deixa ele parado no cantinho dele, que quando a gente precisar, eu mostro para vocês como que a gente usa, tá bom? Então instale ele aí também. E por falar na Waybar, eu tenho que instalá-la aqui também, né? Então, Waybar. E como mostrei para vocês anteriormente, é aquela barra de status que fica no topo da tela. Vou instalar aqui também algum emulador de terminal. Aí aqui você tem diversas opções, né? Você pode instalar qual você quiser. No meu caso, eu gosto de utilizar o padrão da Hyperland, que é o Kiri. Para mim, esse é um dos melhores emuladores de terminais. Tá? Ele é acelerado por GPU, o tempo de resposta dele é muito rápido, então eu gosto de utilizar ele. Mas se você quiser, você pode instalar qualquer outro aí que você goste de usar. Porém, enquanto você está assistindo essa série de vídeos, eu recomendo que você instale o Kiri, pelo menos, para você poder acompanhar a série de vídeos aqui. Depois, se você quiser mudar, você instala qualquer outro que você goste aí, tá bom? Então, eu vou instalar o Kiri. Vou instalar aqui agora um menu de aplicativos. Aí aqui, novamente, você tem algumas opções. Por padrão, o Hyperland utiliza um programinha chamado Wolfie, tá? Ou Wolf, como você quiser chamar. Esse é um programinha bem levinho, ele funciona muito bem, ele é facilmente customizável via CSS, porém tem uma opção que eu acho que é melhor, que é o Rofi, com R, né? Ou Rofi, né? Como você preferir chamar. Esse Rofi ele é bem parecido com o Wolfie, porém eu acho que os resultados que ele te entrega quando você pesquisa por algum programa são bem melhores que os do Wolfie. Tá? Então eu prefiro utilizar o Rofi.
Se você quiser, você pode utilizar o OFI sem problemas, tá? O Hyperland até espera que você utilize o OFI por padrão. Mas eu, no meu caso, eu prefiro utilizar o ROFI. Tá? Então, eu vou instalar ele. Se você quiser instalar o ROFI, como eu aqui, você tem que instalar a versão Wayland, tá? Então, ROFI-Wayland. Porque o Hyperland, ele roda sobre o Wayland. E o ROFI tem essa versão aí, exclusiva para Wayland, tá? Vou instalar aqui também algum gerenciador de arquivos. Aí aqui, novamente, você tem diversas opções. Você pode instalar o Dolphin, você pode instalar o Nautilus, o Tunar, qual você quiser. Por padrão, o Hyperland utiliza o Dolphin, e ele é o que eu gosto de usar. Tá? Então, eu vou utilizar o Dolphin, mas se você quiser instalar o Nautilus, o Tunar ou qualquer outro, fica a seu critério aí, instala qual você quiser. Então, eu vou instalar o pacote Dolphin, vou instalar também o pacote Dolphin Plugins, que como o próprio nome sugere, adiciona alguns plugins para o Dolphin. Vou instalar também o pacote Arc. Esse Arc, ele permite que você faça compactação e descompactação de arquivos via Dolphin. Tá? Então, se você instalar o Dolphin, é recomendável que você instale o Arc também. E eu vou instalar aqui também o KIO Admin. Esse KIO Admin é um programinha que serve para você conseguir abrir o Dolphin como um administrador. Então, às vezes, você quer fazer alteração em uma pasta no Dolphin, mas nem sempre você tem permissão para alterar essa pasta. Então, com esse pacote KIO Admin instalado, dentro do Dolphin, na pasta que você quer alterar, você pode pressionar as teclas Ctrl, Shift, Alt e A, que ele vai abrir o Dolphin para você em modo de administrador. Porém, antes é lógico que ele vai pedir para você a sua senha de superusuário. Você deve informar a sua senha, aí sim você vai conseguir fazer a alteração que você quiser dentro dessa pasta aí, tá certo? E para que apareça essa tela para você autenticar o seu usuário, a gente precisa de um outro serviço aqui no nosso sistema, que é um Poolkit. E o que é o Poolkit? O Poolkit é um serviço que roda em segundo plano que ele permite que você faça a autenticação do seu usuário. Sabe quando você está executando algum programa com interface gráfica e em algum momento durante a execução desse programa ele requer privilégios de superusuário? O que acontece? Geralmente, o sistema exibe para você uma janelinha pedindo para você informar a sua senha de superusuário, a sua senha de administrador. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Vou voltar aqui para o meu sistema principal e eu vou abrir aqui a janela do Dolphin. No meu computador, eu tenho um dual boot entre o Windows 11 e o Arch Linux. Se eu quiser, eu consigo montar a partição do Windows aqui dentro do Arch Linux. Porém, quando eu clico para montar essa partição, o sistema vai me dizer que isso daqui é uma ação que requer privilégios de superusuário e vai exibir essa janelinha pedindo para mim informar minha senha. Então, essa janela que o sistema exibe para você informar sua senha é o Poolkit que cria essa janela para você. Tá? Então, eu informei minha senha, consegui montar a partição do Windows. Tá? Então, sem o Poolkit instalado, você não consegue fazer esse tipo de autenticação. Tá? Então, o Poolkit ele serve para isso. Então, aqui você tem algumas opções. Você pode instalar o Poolkit do Gnome, o Poolkit do KDE, o Poolkit do Hyperland, qual você quiser. No meu caso, eu sempre gostei de utilizar o do KDE. Mas isso é puramente por questão visual, tá? Porque eu acho que o visual dele combina mais com o tema que eu utilizo aqui no meu Hyperland. Se você quiser utilizar o do Gnome, pode usar sem problemas, tá? Do Gnome, o do Hyperland, é só você pesquisar lá no site, você encontra qual pacote você tem que instalar. Mas no meu caso, eu gosto de utilizar o do KDE. Então, vou instalar aqui o pacote Poolkit KDE Agent, tá? Eu recomendo que você instale esse daqui, pelo menos enquanto você está acompanhando a série de vídeos, tá? Até para você não ter problema caso alguma coisa seja diferente. Mais para frente, depois que você tiver assistido todos os vídeos aqui dessa série, aí você pode fazer a alteração que você quiser, tá bom? Vou instalar aqui agora dois pacotes que servem para adicionar a compatibilidade do Qt com o Wayland, que são os pacotes Qt5 Wayland e Qt6 Wayland. Tem que instalar esses dois pacotes aqui também. E eu vou instalar aqui também mais dois pacotes que são extremamente importantes para quem vai utilizar o Hyperland, que são o XDG Desktop Portal Hyperland. Esse pacote aqui, ele serve para permitir que o Hyperland acesse funções de compartilhamento de tela. Tá? Então, por exemplo, se você usa um OBS Studio, ou então você usa algum programa de videoconferência, por exemplo, um Zoom, é extremamente importante que você instale esse pacote, senão esses programas aí não vão funcionar, tá certo? Então, se você usa esse tipo de programa, é essencial que você instale esse pacote aqui. E o outro pacote é o XDG Desktop Portal GTK. Esse pacote aqui é para permitir que aplicativos GTK possam criar aquelas janelas de prompt, ou então janelas de impressão. Por exemplo, se você está usando o LibreOffice
Você quer abrir um arquivo já existente no seu computador? O que você faz? Geralmente, você vai lá em cima no menu, clica em Arquivo, Abrir, e quando você clica em Abrir, o sistema exibe para você uma janelinha pedindo para você selecionar o arquivo que você quer abrir. Essa janela que o sistema exibe para você selecionar o seu arquivo precisa desse pacote aqui para funcionar corretamente, tá? Não só do LibreOffice, como qualquer outro programa que abra esse tipo de janela. Ou então janelas de impressão, tá? Quando você vai imprimir alguma coisa, também requer esse pacote aqui, tá? Então, esses dois pacotes são extremamente essenciais para quem vai utilizar o Hyperland aí. Vou instalar aqui também o Dunst, que é um programinha que serve para exibir notificações, o ClipHist. Esse ClipHist, ele é um gerenciador de área de transferências. Ele vai simplesmente armazenar tudo que você copiar aí no seu computador, seja quando você dá um Ctrl+C, ou então quando você clica com o botão direito do mouse e vai em copiar, e vai armazenar em um histórico. Você consegue integrar ele junto com o Rofi para que você acesse o histórico do ClipHist através do Rofi. Tá? Então, eu gosto muito de utilizar o ClipHist. Você tem outras opções também, se você quiser você pode dar uma olhada lá no site do Hyperland, mas no meu caso, dentre os que eu testei, o ClipHist é o que eu mais gostei. Tá? Então, eu recomendo que você instale ele também. Vou instalar aqui também um MPV. Esse MPV é um player multimídia, né? Eu uso ele tanto para reproduzir arquivos de áudio quanto para reproduzir arquivos de vídeo. Se você quiser, você pode instalar qualquer outro player de vídeo que você goste aí. Pode ser um VLC, ou então um player de áudio diferente, se você quiser usar também, fica a seu critério, tá? Mas eu gosto de utilizar o MPV para ambos, porque eu acho que o visual dele combina bastante com o Hyperland. Vou instalar aqui também o Pavo Control. Esse Pavo Control é basicamente um painel de controle de som. Com ele você consegue definir o volume do sistema, consegue definir qual dispositivo de entrada, qual dispositivo de saída, e consegue também fazer algumas outras configuraçõezinhas aí referentes a som. Né? E aqui você tem duas opções, você pode instalar o pacote Pavo Control ou então o Pavo Control QT, tá? Fica a seu critério. Eu gosto de utilizar o Pavo Control comum mesmo. E eu vou instalar aqui também o XDG, UserGears, GTK. Esse daqui é um pacote que ele vai simplesmente criar para você aquelas pastas de downloads, documentos, músicas, vídeos, imagens, né? Lá na sua home do seu usuário. Tá? Então, esse pacote aqui serve apenas para isso. E agora só está faltando a gente instalar aqui alguns pacotes de fonte. Né? Então, isso daqui é uma coisa opcional, você instala quais você quiser. Porém, tem um detalhe importante aqui. O Hyperland, na verdade, a Waybar, né? Quando a gente for configurar a Waybar, ela não te dá suporte a você adicionar ícones. Tá? Então, por exemplo, tá vendo esses ícones que eu tenho aqui na minha Waybar? Isso daqui não são imagens, tá? Isso daqui são caracteres. E existem algumas fontes que dão suporte a esse tipo de caractere, que são aquelas fontes da variação nerd. Tá? Então você tem que instalar pelo menos uma dessas fontes aí para que você consiga ter esse tipo de ícone aí na Waybar, tá bom? Por padrão, o Hyperland utiliza o pacote TTF Font Awesome. Tá? Então, você instalando esse pacote aqui, você já vai ter suporte a esse tipo de ícone. No meu caso, eu gosto de utilizar a fonte JetBrains. Então, eu vou instalar aqui o pacote TTF JetBrains Mono Nerd. Essas fontes que terminam em nerd te dão suporte a esse tipo de ícone. Tá? Então, se você quer utilizar alguma fonte em específica aí, você tem que garantir que essa fonte tenha suporte a esses ícones aí. Tá? Essa fonte, no caso, ela tem que ter uma variação nerd, tá bom? E o restante das fontes você instala quais você quiser. Né? Então, vou instalar aqui os pacotes TTF Open Sans, Notofonts, TTF Droid, TTF Roboto. Acho que é basicamente isso, né? Essas aqui são as que eu gosto de utilizar. Então, confirma se você digitou tudo certinho aí e pressiona um Enter para confirmar a instalação. Vou colocar minha senha mais uma vez e vou confirmar a instalação de tudo aí. Só vou pressionando o Enter até ele começar a instalar tudo. Terminando de instalar tudo isso, agora a gente vai instalar alguns pacotes lá do AUR. Afinal de contas, foi para isso que a gente instalou o EA anteriormente. Né? Se você instalou o Paru, você vai utilizar o Paru. Mas no meu caso, eu instalei o EA, então vou ter que utilizar o EA. Então, vou digitar aqui EA, -S maiúsculo, vou adicionar o parâmetro -- no confirm. Isso daqui é basicamente para ele ir pulando os prompts, né? Não ficar perguntando toda hora para a gente quais pacotes a gente deseja compilar, ele vai simplesmente confirmando tudo. E aqui eu vou passar para ele uma lista de pacotes. Então, vou instalar aqui o Hypershot. Esse Hypershot é um programinha que serve para a gente tirar prints da tela no Hyperland. Vou instalar também o wlogout. Esse wlogout é basicamente um painel com alguns botões para reiniciar o computador, para desligar,
para encerrar a sessão, para bloquear a tela, para hibernar, né? Então ele tem diversas opções aí que a gente pode configurar. Vou instalar também o QView. Esse QView é um programinha que serve para visualizar imagens. Tá? Eu não instalei anteriormente nenhum outro programa porque eu gosto de utilizar o QView, e ele só está disponível aqui no UR. Esse QView é um programinha bem levinho, ele combina bastante com o visual do Hyperland, então eu gosto de utilizar ele. Se você quiser, você pode instalar qualquer outro que você goste aí. Pode ser o Gwenview, pode ser o Loop, né, que tem no Gnome. Você instala qual você quiser. Vou instalar também o VS Code, então pacote Visual Studio Code -bin. Eu uso o VS Code para editar os arquivos de configuração do Hyperland. Tá? Tanto o arquivo do Hyperland quanto o arquivo da Waybar, qualquer arquivo de configuração aí do sistema. Se você quiser, você pode utilizar o Nano, pode utilizar o Vim, qual editor de textos você quiser. Mas eu recomendo que você instale o VS Code, pelo menos enquanto você vai acompanhando essa série de vídeos, tá bom? Porque o VS Code, ele te dá diversas ferramentas interessantes aí, principalmente na hora de você mexer com a customização do sistema. Então, ele tem um Color Picker, ele exibe para você uma pré-visualização das cores, né? E tem diversas coisinhas interessantes aí que você pode utilizar ele. Então, eu recomendo que você, pelo menos enquanto estiver acompanhando essa série de vídeos, utilize o VS Code, tá bom? E eu vou instalar aqui também um navegador de internet, né? Então, no caso, eu vou instalar o Brave. Então, Brave-bin. E é basicamente isso, né? Só esses pacotes aí. Então, eu vou pressionar o Enter, confirmar a instalação. Vai pedir a minha senha, confirmar. Bom, então agora a gente já acabou de instalar aí os principais pacotes que a gente precisava aqui nesse momento inicial. Eu já adianto que tem diversos pacotes que eu deixei para instalar depois, né? Alguns relacionados à customização do sistema, outros relacionados a correções de problemas que a gente vai ter mais para frente. Porém, esses daí eu deixei para instalar depois porque eu quero que vocês entendam realmente o porquê de estar instalando esses pacotes. Então agora só está faltando a gente habilitar o serviço do Pipewire e do Wire Plumber. E para isso eu vou usar o comando systemctl --user enable Pipewire, Pipewire Pulse e o Wire Plumber. Tá? Tem que habilitar apenas esses três serviços aí. E perceba que eu adicionei o parâmetro "-user", tá? Porque a gente tem que habilitar o serviço para o usuário atual. Então, digita tudo isso daí, pressiona o Enter e já habilitou. Feito isso, agora a gente vai reiniciar o computador e iniciar o Hyperland. Então, para isso, a gente vai digitar shutdown -r now, ou então reboot, né? Tanto faz. Vou fazer login com meu usuário e senha mais uma vez. E para iniciar o Hyperland, a gente vai simplesmente digitar aqui Hyperland, ou com H minúsculo ou então com H maiúsculo, tá? Funciona da mesma maneira. É claro que posteriormente a gente vai instalar aqui algum gerenciador de sessões, né? Por exemplo, um SDDM, para deixar essa tela de login mais bonita. Mas inicialmente, nesse primeiro momento, a gente vai digitar Hyperland e vai pressionar o Enter. E essa é a tela inicial do Hyperland assim que você acaba de instalar ele. Pode ser que para você ele venha com outro papel de parede. Tá? O papel de parede é uma coisa aleatória, acho que ele tem uns 3 ou 4 que ele vai alternando entre eles cada vez que você inicia o sistema, mas isso daí não faz diferença nenhuma. E pode ser que para você também ele exiba uma mensagem aqui no topo da tela. No meu caso, essa mensagem não apareceu, tá? Mas se para você ela apareceu, não tem problema, logo você vai remover ela. A primeira coisa que eu quero que você entenda, para você abrir o terminal, você vai pressionar Windows e Q, tá? Então, Windows e Q abre o terminal. Windows e C fecha uma janela, seja ela qual for, tá? Então, Windows e Q abre o terminal, Windows e C fecha uma janela. Isso daqui é a configuração padrão do Hyperland, tá? Posteriormente, a gente vai alterar isso daí no próximo vídeo. Mas, inicialmente, eu quero que você abra o terminal e que você teste o seu teclado aí. Tenta pressionar o cedilha, por exemplo. Perceba que o seu teclado vai estar errado, né? Vai ser a ponto e vírgula. Se você pressionar a barra, não vai sair nada. Ou então vai sair algum outro caractere. O seu teclado ele vai estar utilizando o layout americano. Tá? Então a gente tem que alterar isso daqui. Então, nesse vídeo, as únicas configurações que a gente vai fazer é definir o layout do teclado e alterar a resolução de tela. Tá? Então, para fazer isso daí, a gente vai editar o arquivo de configurações principal do Hyperland. E para editar esse arquivo, a gente vai usar o Nano. Então, eu vou digitar aqui nano.config hyperland.conf. Tá? Esse é o arquivo de configurações principal do Hyperland. Porém, o seu teclado vai estar errado.
né? E quando você tentar digitar a barra, ela não vai sair. Você escreve aí .config e quando você pressiona a barra, ela não vai sair. Aí você tem duas opções. Ou você pode procurar a tecla do seu teclado, que vai ser o barra. No meu caso, eu sei que é o ponto e vírgula. Ou então você pode simplesmente pressionar o tab. Quando você pressiona o tab, ele autocompleta para você o nome da pasta, né? E já coloca essa barrinha no final. Então você digita o nome da pasta e pressiona o tab para ele colocar essa barrinha aí para você. Tá? Então, .config, hyper, pressiona o tab, hyperland.conf. Tá? Esse é o arquivo que você tem que editar. Então, pressiona o Enter. E aqui, a primeira configuração que a gente vai fazer é aqui nessa linha de Auto-Generated. Você vai simplesmente colocar um jogo da velha aqui na frente, ou então você pode apagar essa linha para remover aquela mensagem que aparece no topo da tela. Tá? Então, só de você colocar o jogo da velha aqui nessa linha, ou então você apagar ela por completo e salvar o arquivo, ele já vai remover para você a mensagem aí no topo da tela. Tá? Então, você pode fazer um teste aí, você pode salvar o arquivo com Ctrl+O, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. E ele já vai tirar para você essa mensagem do topo da tela. Então, vou editar esse arquivo novamente. Então, vou pressionar a setinha para cima do teclado para ele repetir o comando anterior. E aqui a gente vai configurar agora o layout do nosso teclado. Então, aqui você vai descer até chegar na seção chamada Input. Aqui, ó, essa seção aqui. Ele vai ter essa linha chamada KB_Layout, com valor US por padrão. Então, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai vir nesse US, vai remover e vai escrever BR no lugar. Fazendo isso daqui, você vai salvar o arquivo e agora o seu teclado já vai estar correto. Tá? Você pode pressionar o cedilha aí, que você vê que ele vai sair corretamente. Pode pressionar o barra, né? E vai ver que seu teclado está correto. Agora, a gente vai alterar a resolução de tela. E para isso, você vai subir até essa seção aqui chamada Monitors. E aqui ele vai ter um monitor definido aqui por padrão. Então, ele vai ter esse valor aqui configurado por padrão. Tá? E como funciona essa configuração? Ela funciona da seguinte maneira. Vai ter aqui escrito monitor igual, e aqui você vai colocar as configurações na seguinte ordem. Primeiro, você vai colocar o nome do seu monitor, vírgula. Depois você vai colocar a resolução, então, resolução. Isso daqui é junto com a taxa de atualização, tá? Então, você coloca a resolução junto com a taxa de atualização, vírgula. Você vai colocar o posicionamento do seu monitor, então, posicionamento, e vai colocar a taxa de escala. Então, escala. Então, você tem que colocar as informações nessa ordem. E onde que você pega essas informações? Para isso, a gente vai abrir um outro terminal. Então, você pressiona Windows e Q novamente. E aqui você vai digitar hyperctl, monitors, espaço all. Tá? Digita isso daqui, pressiona um Enter. E ele vai exibir para você uma lista com todos os seus monitores que estão conectados aí no seu computador. No meu caso, eu estou usando uma máquina virtual. E o nome do monitor aqui na máquina virtual é Virtual-1. Esse nome aqui varia bastante. Tá? Se você utiliza um monitor conectado no HDMI, provavelmente ele vai se chamar HDMI-A-1, né? Ou então alguma coisa parecida. Se você utiliza DisplayPort, geralmente o nome dele vai ser DP-alguma coisa. Isso aqui o nome pode variar bastante, né? Mas de todo caso, você tem que identificar qual é o seu monitor aí. Então, no meu caso, eu sei que ele já se chama Virtual-1. Então, tem que colocar essa informação aqui. Tá? Então, nessa linha aqui de cima, eu vou colocar monitor igual, e vou colocar o nome do meu monitor. Então, tem que ser do jeitinho que está ali, tá? Com V maiúsculo. Então, Virtual-1, vírgula. Vou colocar a resolução, e a resolução onde você pega? Aqui nessa parte onde tem Available Modes. Aqui ele vai mostrar todas as resoluções possíveis que você pode utilizar no seu monitor, né? Todos os modos de visualização. Então, aqui ele mostra a resolução junto com a taxa de atualização. No meu caso, o meu monitor é um monitor Full HD. Porém, a máquina virtual ela não detecta isso. E ela exibe aqui para mim que o meu monitor suporta resoluções como o 4K. Tá? Isso daqui é uma mentira. O meu monitor é um monitor Full HD. Se eu estivesse utilizando uma máquina real, essa informação seria exibida de uma forma diferente. Tá? Então, ela exibiria aqui para mim apenas o Full HD. Então, no seu caso aí, se você está utilizando uma máquina real, ele vai exibir para você apenas a resolução máxima do seu monitor, tá certo? Você tem que identificar aí qual resolução e taxa de atualização que você quer utilizar. Então, no meu caso, ele exibe aqui para mim essas informações adicionais, mas eu sei que o meu monitor é um Full HD 60 Hz. Então, aqui eu vou colocar 1920 x
1080, né, 1920 por 1080, arroba, e aqui eu coloco a taxa de atualização. O meu monitor, ele tem 165 Hz de taxa de atualização, mas a máquina virtual não permite que eu utilize tudo isso, tá? Então, na máquina virtual, tem que utilizar os 60 Hz. Então, vou colocar aqui, arroba 60. Vírgula. Agora eu coloco o posicionamento. E aqui, o posicionamento é uma coisa um pouquinho mais complexa. Isso daqui eu vou explicar em mais detalhes no próximo vídeo, tá? Mas se você utiliza um monitor apenas, você vai simplesmente colocar o valor 0x0. Tá? O que isso daqui significa? 0 no eixo X, 0 no eixo Y. Eixo X é o eixo horizontal, eixo Y é o eixo vertical. Posteriormente, no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês o porquê de ter colocado esse valor aqui em específico, tá? E caso você utilize mais de um monitor, como que você faz para definir esse posicionamento em cada um deles. Vírgula, e agora coloco a escala. No meu monitor, eu utilizo a escala 1 mesmo, né? Que é a escala original dele. Porém, esse valor de escala ele vai variar dependendo do seu monitor. Porque tem monitores que quando você utiliza o valor 1, as letras ficam muito pequenas. O que acontece? Geralmente você tem que dar um aumento de escala aí no seu monitor. E esse aumento de escala você pode definir aqui, especificando valores que vão de 1 a 2. Você utiliza, no caso, valores de ponto flutuante. Então você coloca aqui 1.2, 1.3, ou então 1.4. Você vai alternando e testando os valores aí para ver qual se encaixa melhor com o seu monitor. No meu caso, eu sei que o valor 1 funciona perfeitamente aqui comigo, tá? Mas pode ser que para você, dependendo da resolução do seu monitor, da quantidade de polegadas que ele tem, né, que o valor 1 fique muito pequenas as letras e você tenha que fazer essa escala de zoom aí, tá bom? Isso daqui eu vou explicar em mais detalhes no próximo vídeo também, tá? Porque eu acho melhor explicar isso daqui junto com o posicionamento, tá bom? Então, no meu caso, eu vou utilizar o valor 1 mesmo. Feito isso daqui, agora eu vou salvar o arquivo, né? Porém, antes eu só vou remover essa linha que eu coloquei aqui para exemplificar. Pronto, feito isso daqui, agora eu vou salvar o arquivo. Então, Ctrl+O para salvar, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar. No seu caso, se você estiver utilizando o Hyperland em uma máquina real, o que vai acontecer? Ele automaticamente já vai mudar para você a resolução de tela. No meu caso, ele não mudou porque eu estou numa máquina virtual. Então, para essa alteração de resolução funcionar, eu tenho que encerrar o Hyperland e iniciar ele novamente. E para encerrar o Hyperland, você vai pressionar Windows e M, tá? Então, Windows e M mata a seção do Hyperland. E para iniciar ele novamente, você vai simplesmente digitar Hyperland. Ele vem com esse monte de coisa escrito aí na frente, mas o sistema não interpreta, tá? Ele só vai interpretar até onde está escrito Hyperland. Esse server, X-Server aí na frente, ele não vai interpretar, tá bom? Ele só vai interpretar o que você digitar. Então, você digita Hyperland novamente, pressiona o Enter, que ele já vai iniciar o Hyperland para você novamente. E pode ver que agora a resolução do meu monitor já está correta. Então, pessoal, é basicamente isso, né? Lógico, algumas coisinhas que você pode querer saber já, né? Como eu disse, Windows e Q abre o terminal. Windows e C fecha uma janela. O Windows IE, ele abre para você o Dolphin, né? Ele abre para você o explorador de arquivos. No meu caso, está funcionando por padrão porque eu instalei o Dolphin. Se você instalou o Nautilus ou então o Tunar, você vai ter que alterar isso daí, tá? Então vamos supor que você instalou aí, no caso, o Nautilus. Para isso daqui funcionar, você vai ter que editar aquele arquivo novamente. Então, nano.config hyperland.conf, e ele vai ter aqui uma seção onde ele define os programas padrão, tá? Então você vai descer nessa seção aqui, e ele vai estar definido aqui que o terminal padrão é o Kiri, que o gerenciador de arquivos é o Dolphin e que o menu é o Rofi. Então eu posso aproveitar também e alterar, né, o menu, que no meu caso eu instalei o Rofi, então tem que alterar isso daí também. Então se você instalou, por exemplo, o Nautilus, você vai mudar aqui de Dolphin para Nautilus, né? Então você vai escrever aqui Nautilus. Se você salvar o arquivo, quando você pressionar o Windows IE, ele vai abrir para você o Nautilus. Mas no meu caso, eu instalei o Dolphin, então vou deixar o Dolphin aqui mesmo. O terminal é a mesma coisa, tá? Então, no meu caso, eu instalei o Kiri. Então, o Kiri ele já está funcionando para mim. E o menu, eu instalei o Rofi. Então, tem que mudar aqui de Rofi para Rofi. E se você instalou o Rofi também, você tem que remover um desses tracinhos aqui do parâmetro show. No Rofi, o parâmetro show ele vai com 2 tracinhos, mas no Rofi, o parâmetro show vai com um tracinho apenas. Tá? Então, se você instalou o Rofi, você apaga um desses tracinhos aqui. Feito isso, você salva o arquivo. Então, Ctrl+A para salvar, Enter para confirmar, Ctrl+X para fechar.
E você pode testar o menu, ver se está funcionando. Então, pressionar aqui o Windows e R, ele abre para você o menu, seja o Wolfie ou então o Rolfie, tá? E eu posso selecionar aqui, por exemplo, o Dolphin, né? E ele está funcionando perfeitamente. Porém, o Dolphin, eu já adianto que ele vai ter diversos problemas aí, tá? Do jeito que a gente deixou aqui. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai configurar no próximo vídeo, tá bom? Então, peço que você não se preocupe com as coisas que vai acontecer aqui no Dolphin. Por exemplo, se você tentar abrir uma imagem aqui no Dolphin, ele não vai ter referência de qual programa ele deve utilizar para abrir essa imagem. O mesmo para um vídeo, para um documento, né? Para qualquer formato de arquivo. Então, essa referência, a gente tem que instalar um outro pacote antes para ele conseguir ter essa referência de qual programa ele tem que usar. Mas isso daí é uma coisa que a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Então, se eu vou fechar aqui essa janela, e nesse vídeo é isso daqui que eu tinha para falar para vocês. Peço que, caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like aí, ajude a compartilhar, se possível, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no canal para não perder nenhum vídeo da série de Hyperland, que eu vou falar muita coisa sobre ele, tem muita coisa para explicar. E eu queria também já pedir desculpas pela demora em postar esse vídeo, tá? Mas é porque eu tô tendo alguns problemas aqui, estão fazendo uma obra aqui do lado da minha casa e tá meio difícil de gravar vídeo ultimamente, tá? Por conta do barulho. Então peço desculpas para vocês por essa demora. Já fazia um mês que eu não postava vídeos aqui no canal, né? Mas o canal não morreu não. Foi apenas esse problema aí por conta do barulho que tá realmente difícil de gravar vídeo ultimamente aqui, tá bom? Então peço vocês que tenham paciência, que assim que der eu já lanço a segunda parte, para que vocês não fiquem com o Hyperland parado aí desse jeito que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Então é isso daí, vou ficando por aqui. Valeu, falou!